Eu quero ser o pré-candidato da comunidade da criptomoeda no Brasil. Eu já sou o único pré-candidato que está falando que o Brasil terá reserva de Bitcoin. Que sensacional. Terá. Nós teremos reserva de Bitcoin. Atenção aí, Bitcoiners. Ô, Matheus, ô, Luiz Melodia e Eduardo, faz o corte disso aí agora, por favor. Então, Desculpa. teremos, porque ter a reserva implica dizer o seguinte, eu estou criando uma reserva de valor para além do dólar, para além da política inflacionária americana, acreditando que isso será entendido pela comunidade internacional como uma reserva de valor no longo prazo. Isso é muito importante. El Salvador fez, o próprio Trump está falando agora, e nós temos que ter. Primeiro ponto, isso. Só que isso é pouco perto do que precisa ser feito. Eu entendo o Bitcoin da seguinte maneira. O Estado, se eu falar, não, eu vou ter uma política Bitcoin friendly ou crypto friendly, e aí eu vou... Você vai o quê? Você vai querer taxar? Eu acho que a gente consegue uma coisa muito melhor do que taxar. Porque as pessoas entendem os cripto como uma reserva de valor que não é capturável pelo Estado. E essa é a beleza dele. Porque tem zilhões de chineses com isso. Porque eles estão gerando a reserva de valor deles e eles não querem ficar na mão do Estado totalitário ali. Então o chinês, ele tem... Por isso tem tantas corretoras que são chinesas. A Binance, eu acho que é chinesa. Porque o chinês já está entendendo esse problema há muito tempo. Na Nigéria isso começou a ser usado. É um instrumento de defesa que as pessoas têm. Então, eu não posso negar essa funcionalidade enquanto sistema de defesa, imaginando que não, eu vou atrair o cara para cá para eu taxar. Não. Eu tenho que entender que, em geral, a pessoa que trabalha com cripto é uma pessoa, hoje, que ela está inserida num universo de tecnologia, portanto, ela é uma coisa chamada capital humano de qualidade. Então, a gente tem uma política Bitcoin friendly, atrai capital humano de qualidade para montar a empresa aqui. Então, isso tem que ser parte de um plano maior que nós temos de atrair capital humano para criar, vamos dizer, espaços para uma indústria tech aqui no Brasil. Então, tenta imaginar a seguinte coisa. Quando eu falei ali do Rio de Janeiro, eu não queria separar o Rio de Janeiro. Eu tava falando assim, eu vou dar uma autonomia igual tinha com o estado da Guanabara pro Rio de Janeiro. Ali você faz um espaço crypto-friendly para que pessoas, e aí resolvendo a questão de segurança, claro, para que pessoas se mudem pro Rio de Janeiro, e muito gringo quer viver aqui no Brasil. E aí ele monte a empresa dele. Hoje você vai ter o mundo novo que tá vindo aí. Você consegue, você mais 5 assistentes do cloud, você monta uma empresa com IA, e você fornece serviços para o mundo inteiro com seus clientes. E você pode viver em algum lugar bem, sem necessitar tanto da infraestrutura daquele local, mas vivendo bem num lugar que você gosta, que você possa ter uma vida que você seja feliz, de fato. O Brasil tem condições de entregar isso. Um lugar que dá para viver bem, que tem um clima gostoso, comida legal, que você possa ter uma vida interessante e ao mesmo tempo ganhar grana. Ou ser Bitcoin friendly atrai essas pessoas. Isso é uma das políticas, isso faz parte do escopo geral de uma política pró-tech, pró-capital humano de qualidade que eu preciso migrar pra cá. E não só de brasileiro. Eu quero alemão, eu quero chinês, eu quero taiwanês, quero japa, quero russo, quero trazer esses caras pra cá. Porque a gente tá com hoje déficit de capital humano de qualidade. Não existe a gente investir em terra rara, investir em tecnologia no Brasil com o capital humano que nós temos morando aqui, porque nós não formamos mais e boa parte da galera boa foi embora. Então a gente tem que repatriar e trazer gringo. Fato. E 2, blockchain no setor público. A gente tá falando aqui, por exemplo, tem rastreabilidade com blockchain para emenda. Eu fui desafiado agora, recentemente, por um cara que ajudou a implementar, um cara muito legal, trabalhou no governo federal na implementação, não foi do Pix. Ele falou assim, Renan, dá pra fazer sim um modelo blockchain, tem um outro sistema que tem a restabilidade. Eu falei, tudo bem, vou te botar algum cara de blockchain, não entendo nada no assunto, essa parte de matemática, sentem aí, mas vamos ter uma política disso. Blockchain eu sei que resolve esse problema da rastreabilidade. Então, um governo que seja amigo das cripto, acho que ele tem que olhar de maneira holística. Eu adoro, não sou especialista no tema, tal, mas eu gosto e eu acho que tudo que eu falei aqui não apenas é razoável, como já vem sendo feito em outros lugares com sucesso. Maravilhoso. Perfeito. São 10 horas e 12 minutos. Bota a pergunta do Pedro Urso aí, por favor. Luiz Melodia, bota aí na tela, por favor. O nosso comentarista. Bom dia, Renan. Bom dia, meus colegas da Brado. Eu sou Pedro Urso, mestrando em Direito Político Econômico e comentarista da rádio. Renan, a minha pergunta é muito simples. No seu programa de governo, você propõe uma série de medidas que são muito importantes para o desenvolvimento do Brasil, como, por exemplo, a criação de uma zona industrial no Nordeste, uma reforma de infraestrutura que pretende cortar o Brasil inteiro por ferrovias e rodovias, mas principalmente uma reforma urbanística pesada que propõe, entre outras coisas, a desfavelização do Brasil. Ao mesmo tempo, você se apresenta como o Milei brasileiro. O Milei, de fato, tem uma série de méritos no ajuste fiscal da Argentina. Ele conseguiu controlar a dívida pública e a inflação no país.
Entretanto, ele vem fazendo justamente o contrário de tudo isso que você acabou de citar. Ele, por exemplo, paralisou obras públicas, retirou investimentos do Estado em questões urbanísticas e vem desindustrializando a Argentina. Tem um porquê disso. Uma política de austeridade, que é contracionista, tende a retrair a capacidade de investimento do Estado e engessar o seu investimento público a longo prazo. Renan, você pretende fazer uma lógica de austeridade e buscar um superávit fiscal. Como você pretende conciliar isso com todas essas propostas que pretendem ampliar os gastos do Estado na base urbanística, na construção de ferrovias? Será que não corre o risco dos eleitores acabarem elegendo o senhor e você ficar 4 anos buscando um ajuste fiscal e ao final do mandato não entregar nenhuma das reformas que são as mais importantes para a maior parte dos eleitores, como a reforma urbanística e a dessuavização? Enfim, essa é a minha dúvida, espero ajudar para o florescer do debate, e se você estiver no segundo turno, se o povo assim quiser, pretendo fazer uma nova pergunta, então, até lá. Ótima pergunta, e dá pra fazer no segundo turno, porque eu vou voltar aqui no Brado, tá? Pode fazer outras, não tem... É uma pergunta muito boa, porque é uma pergunta que pauta boa parte do debate econômico brasileiro, a ideia de austeridade não rimar com investimento. E, na verdade, para mim, a política de austeridade não é apenas uma questão moral, porque boa parte dos gastos são imorais que a gente tem por parte do Estado brasileiro, mas ela está vinculada à ideia de investimento. A gente pode pegar, por exemplo, a formação bruta de capital fixo. Não, é isso. Que é a formação de capital de infraestrutura, construção de coisas, estradas, rodovias, habitação. O Brasil, da crise do petróleo dos anos 70 em diante, começou a diminuir a sua produção de capital bruto, né? Capital fixo. Vai caindo e vem a Constituição de 88, que ela aumenta muito os gastos, porque ela aumenta custeio, porque ela garante muitos dinheiros, muitos direitos, e gasta muitos dinheiros, vamos botar assim. Ela engessa a capacidade do Estado de investir. O Estado vai diminuindo o investimento. Por isso que a favelização, ela fica muito clara nos anos 90. A gente não consegue criar nenhuma resposta para isso. Por isso que a nossa infraestrutura de estrada, portos, ferrovias, ela vai morrendo dos anos 90 em diante. E ela vem morrendo até hoje. Então, eu só vou resolver a questão de investimento, diminuindo os gastos do Estado, aí diminuindo a relação dívida-PIB, e aí com base nisso, os juros caem. Os juros caem, não só o capital brasileiro se direciona para o investimento, mas o próprio Estado pode participar de políticas de investimento. Só que de nada adianta eu ter políticas de investimento com marcos regulatórios inseguros, para acontecer o que agora acontece com a VLT aqui. Você tem uma obra de 1 bi, vira uma obra de 5 bi, que vai virar uma obra de 6 bi, e a coisa vai aumentando. São Paulo está lá inaugurando agora uma obra da Copa do Mundo. Não dá. Então, você tem que ter... O problema do Brasil é sobrar dinheiro para investimento, ter marcos regulatórios claros, e aí o Estado, por isso que eu acho que é muito importante não ficar preso no discurso meramente liberal. Aí o Estado tem que entrar ajudando a imaginar um Brasil possível. O que é o Brasil possível? É um absurdo uma cidade ter favela. A gente naturalizou a ideia de favela, eu falo muito disso. Eu, como política de Estado, tenho que acabar com favela. País sério não tem favela. A China nem sequer deixou se favelizar com a urbanização dela, porque ela se preocupava com isso. A primeira coisa que o Lee Kuan Yew fez em em Singapura eu não posso ter favela. Ele destruiu as favelas. Ele fez criar os bairros. Tanto que o Maluf copiou o projeto de urbanização de São Paulo, chamava Projeto Singapura com o Maluf, porque ele imitava o que o Lee Kuan Yew fez em Singapura. Então, esse entendimento é um entendimento civilizacional. A ideia também de investimentos em infraestrutura de rodovia, estradas, isso também é muito óbvio e foi muito ajudado agora pelo marco do licenciamento ambiental que passou, graças a Deus. O licenciamento ambiental, somado, vamos dizer, a um seguro anticorrupção e regras muito claras para a entrega de obras, somado a uma agenda fiscalista, vai permitir que a gente tenha esses gastos. O que eu não vou fazer é o seguinte, é criar aumento de gastos de custeio. Eu vou fazer gastos de investimento. O investimento, ele se paga. Como? Através de aumento de PIB. O PIB, se eu tenho energia mais barata e disponível, se eu tenho mais estrada, se eu tenho mais ferrovia, o que eu tenho? Eu tenho, na prática, um aumento da produtividade brasileira e aí o setor privado vai gerar mais PIB com crescimento e eu tenho mais arrecadação e a conta se paga. Só custeio não dá. Então, eu entendo a situação do Milei. A situação do Milei ele está pegando um país velho, triste, é uma economia que está deprimida até psicologicamente. O Brasil não, porque o Brasil ele é um país cheio de potencialidades que estão travadas por conta de políticas econômicas estúpidas. Se a gente destrava, a coisa começa a andar. A Argentina, Milei destrava, tem que começar tudo zero. A Argentina era um país altamente industrializado até os anos 50, 60. Eles perderam tudo. Tudo. A Argentina não tem mais nada. Eles conseguiram fazer política de terra arrasada. Tem serviços em Buenos Aires e agro. Você não tem mais nada na Argentina.
A Argentina virou um não país em termos econômicos. O Brasil não. Se eu destravo, começa a andar. Você tem um agro que tá pedindo, sabe aquele jogador que tá pedindo bola? Me dá bola, eu quero crescer. A gente não deixa. Então, se a gente faz esse destravamento, a resposta, a meu ver, vai estar nesses termos, e aí eu vou conseguir entregar o que ele tá desafiando ali na pergunta. Entregar o que a gente imaginou fazer com o Brasil. Perfeito, são 10 horas e 18 minutos. Solta o áudio do povo aí, Luiz Melodia. Alguns ouvintes aí da rádio.